A graça e a paz, irmãos, amém? Para mim é motivo de muita alegria, é com muito temor, mas o Senhor tem nos sustentado. Muita alegria porque compartilhar sobre família, que é o projeto de Deus, é algo muito grandioso na minha vida, porque o Senhor, há um tempo atrás, a minha família estava totalmente perdida, destruída, mas o Senhor, Ele nos encontrou e restaurou a minha família. E nesse mês de maio, como as pregações estão sendo voltadas para a família, eu creio que o Senhor, Ele tem algo a tratar ao seu coração, a ministrar ao seu coração, para que a sua família possa ser totalmente ajustada e esteja alinhada com os propósitos de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. Porque grande é o propósito de Deus sobre a minha família e sobre a sua família. Ele instituiu a família para que dê certo. E nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, onde Jesus anuncia, ele é o Sermão do Monte, né, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, o finalzinho dele que nós vamos ler. E Jesus, ele traz a revelação de Deus e traz a justiça de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus para nós cristãos, para as nossas famílias, ensinando que nós cristãos precisamos entender e viver pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E Ele nos dá algumas orientações, e vamos ler agora. É muito conhecido esse texto, quero que vocês prestem bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, só o Senhor é quem revela a nós a Tua vontade e o Teu querer. Senhor, que eu venha me diminuir neste momento e que o Senhor cresça, que o Senhor me use, ó Pai, poderosamente para que o Teu nome seja glorificado. Eu não tenho nada para oferecer, ó Pai, mas o Teu Espírito Santo que habita em mim, venha fluir, ó Pai, como rios de água viva, alcançando vidas, famílias, que famílias sejam restauradas, transformadas, famílias restituídas, ó Pai, nesta manhã através da Tua palavra. Tanto já temos ouvido falar, ó Pai, mas que nós possamos ouvir e obedecer a Tua voz. Seja conosco, ó Pai, que não seja eu. Usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro, Senhor, entrego tudo em Suas mãos, pois eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Assim como cada pessoa precisa ser edificada na rocha, a nossa família também precisa ser edificada na rocha. Porque muitos hoje têm uma base, não tem uma base alicerçada, não está fundamentado em algo que vai dar certo. Muitas pessoas hoje estão sendo frustradas, muitas famílias frustradas, muitos laços rompidos, porque não está firmada no lugar certo. Mas o Senhor nessa noite quer trazer aos nossos corações que nós precisamos estar firmados nele. E com base nesse texto eu gostaria de
citar para os irmãos 3 atitudes que nós devemos tomar para que nós tenhamos uma família bem-sucedida. E o tema é esse: uma família bem-sucedida. E o que fazer para alcançar uma família bem-sucedida? A primeira atitude: ouvir e praticar a palavra de Deus. Acompanha comigo no versículo 24, a parte A. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Tem acontecido muitas vezes isso. Temos ouvido falar tanto do amor de Deus, falar tanto de um Deus que restaura, que transforma, que liberta, que traz restituição sobre as famílias. Ouvimos falar muito, mas não praticamos. Tem havido muitas inversões de valores, onde trocamos o amor pelo ódio, a amargura pela falta de perdão. E o Senhor, Ele quer trazer ao nosso entendimento que nós precisamos ouvir e praticar. Muitas vezes nós precisamos de uma cura, muitas vezes precisamos de uma libertação. A cura de repente está num abraço. Você ouve, mas não pratica. A cura de repente está numa palavra proferida através da minha vida, através da sua vida, como boca de Deus no seu lar. O Senhor, Ele quer trazer ao nosso entendimento que o homem prudente é aquele que ouve, mas pratica a palavra do Senhor, que pratica a palavra de Deus. Em Romanos, no capítulo 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, mas nós exercitando a nossa fé, vai ser com as nossas ações, com as nossas atitudes, mostrando que essa fé está sendo aperfeiçoada em nós. Pessoas precisam ser alcançadas, filhos precisam ser alcançados, a nossa esposa precisa ser alcançada, o marido precisa ser alcançado através da minha prática, da fé que eu tenho depositado no meu Deus, ao Deus que nós servimos. Grandes coisas o Senhor tem a fazer, e Ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, nas nossas casas, no seio da nossa família. Precisamos entender, compreender, viver a palavra de Deus. O segredo da harmonia, do bem-estar, da nossa segurança, o segredo está na prática da palavra, viver a palavra. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é a palavra. Se o Espírito Santo habita em mim, se eu tenho Jesus em mim, eu carrego dentro de mim algo muito valioso, muito precioso. E eu não posso perder tempo, você não pode perder tempo de se deixar ser usado por Ele. Está nas nossas práticas, os princípios estabelecidos na palavra de Deus. De repente você está preso a alguma coisa. De repente você está brigado com seu irmão. De repente você está brigado com seu filho. De repente você não está tendo a sabedoria para lidar com a sua família como um sacerdote no seu lar. Mas o Senhor, Ele nos capacita. E está tudo no manual. A Bíblia é o manual do cristão. É o manual da minha vida. É um manual para a sua vida. Temos que viver ela tem que ser a nossa regra de fé e prática todos os dias. A Bíblia é luz, ela é lâmpada, ela traz luz onde tem a escuridão. Ela é lâmpada para clarear os nossos caminhos. Ela é bússola, ela nos dá a direção. Ela é espada, ela é pão que sacia a nossa fome. Ela é água que sacia a nossa sede. A palavra de Deus, ela é justiça. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Isso está em Hebreus, no capítulo 4. Ela é viva e eficaz.
Mas acima de tudo, a palavra de Deus, ela é amor. Muitas famílias têm se perdido hoje em dia por falta do amor. Temos Jesus, mas não demonstramos o amor de Jesus para com o próximo. Precisamos quebrar essas barreiras, todo impedimento, tudo aquilo que tem tentado contra todas as investidas que o inimigo tem se levantado contra as nossas vidas. O homem prudente, ele ouve e ele pratica a palavra de Deus, ele não apenas ouve. E que você tenha ouvidos espirituais nessa manhã para que você possa ouvir e praticar a palavra do Senhor. Porque eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua real necessidade. Mas o Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele sonda os nossos pensamentos. E Ele está aqui nessa manhã. E onde Ele está, a liberdade, você é livre para ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Deixe Ele ser a bússola realmente, te dar a direção para que você alcance o propósito, o destino para o qual Ele te chamou. Ele nos chamou, Ele nos separou para uma grande obra, para que nós possamos viver em harmonia, ter um bem-estar na nossa família, amar o nosso irmão, amar o nosso pai, a nossa mãe, amar os nossos filhos. Não nos corromper com o que o inimigo diz, porque o inimigo vai falar que não, você não precisa fazer isso, faça. Se o Espírito Santo pediu para você pedir perdão, peça. Pediu para você chorar, chore, se humilhe. Nós precisamos disso. Precisamos estar libertos, precisamos tirar as amarras que têm nos aprisionado. A família, ela precisa ser totalmente restaurada, porque é o projeto de Deus. Nasceu no coração do Senhor desde o princípio. A partir do momento que nos tornamos uma só carne, o que dói na minha esposa tem que doer em mim. O que dói no meu filho tem que doer em mim. E vice-versa. A palavra de Deus, quando nós praticamos, ouvimos e praticamos, ela alcança vidas, traz transformação. Traz restauração. E é isso que o Senhor quer fazer com as nossas famílias. Para que nós possamos ter uma família bem-sucedida. Uma família voltada para o centro da vontade do Senhor. A segunda atitude que nós devemos tomar é suportar as tempestades. Leiam comigo no versículo 25, a parte A. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Precisamos suportar as tempestades. As tempestades são as lutas, as tempestades são os desafios que enfrentamos como família no nosso dia a dia. As tempestades são as crises, seja ela crise conjugal, uma crise financeira, uma crise no relacionamento, seja qual for ela. Nós precisamos suportar essas tempestades. Precisamos estar firmes, as dificuldades elas virão. Sim. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. Jesus venceu. E nele nós somos mais que vencedores. Ele quer que você vença, Ele quer que a sua família seja uma família bem-sucedida, uma família de sucesso, uma família onde as pessoas vejam a luz de Cristo nela. Que seja um referencial onde estejam, onde vocês estejam inseridos. Onde estivermos inseridos, nós temos que fazer a diferença, temos que ser a diferença. Qual a tempestade você tem vivido? Qual a tempestade a sua família tem enfrentado? Eu não sei. Deus o sabe, você também sabe. Confie no Senhor. Peça a Ele a direção. Se baseie na palavra. O Senhor, Ele tem o melhor para a sua família. Independente da tempestade que tem se levantado contra a sua vida, você está na presença de um Deus que acalma qualquer tempestade.
Qualquer levante do inimigo contra a sua vida e contra a sua família não prevalecerá. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a família amada do Senhor. A sua família é algo que nasceu para dar certo. A nossa família pertence ao Senhor. O Senhor ama cada uma das famílias, cada um de nós. É um amor incondicional, nós não merecemos, é a graça do Senhor que nos alcança. E é nela que nós temos que estar edificados, é nela que nós precisamos estar firmados. As tempestades muitas vezes também são as investidas do inimigo nas nossas vidas, porque muitas vezes a gente mesmo dá brecha. Muitas vezes a gente quer culpar o inimigo por muitas coisas que nós tomamos atitudes e fazemos. Muitas atitudes incorretas que não agradam ao coração de Deus. Muitas coisas que Deus não está à frente, que o Espírito Santo não está te direcionando e você está fazendo por si próprio. E muitas vezes a gente vai fazer tudo errado e quer colocar a culpa no inimigo. O inimigo sim se levanta contra as famílias, com certeza. Porque ele quer destruir o projeto de Deus. Tudo que Deus criou, ele quer que não dê certo. Desde o início ele tenta isso. Como o pecado entrou por um homem, mas por um homem também ele saiu. Veio a redenção, veio a remissão dos pecados para que nós tivéssemos o livre acesso a Jesus, tivéssemos o direito da nossa salvação, o direito da salvação da nossa casa e da nossa família. Sabe, o inimigo ele tem colocado muitas coisas para aprisionar as famílias e tirar o foco das famílias. Ele tem colocado muitos banquetes, ele tem aprisionado as famílias a um ativismo muito grande. De repente estamos só pensando no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na correria. Esquecemos principalmente de Deus, que um pouquinho antes ele vai falar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós estamos buscando tantas coisas para o nosso ativismo, para o nosso eu. Esquecemos de buscar primeiro o reino de Deus e depois a nossa família. Porque aquele que não cuida dos seus, ele é pior do que o infiel e negou a fé. E o Senhor, ele quer que a gente tenha um cuidado todo especial para com a nossa família. Ele quer que a gente tenha um zelo, assim como ele nos ama, a gente amar a nossa família. Inventamos muitas coisas para fazer. E muitas vezes falamos que não temos tempo. Por tanto ativismo, por tanta correria. Não temos tempo. Não temos tempo para Deus, não temos tempo para a nossa família. Quando o filho pede um abraço, não tem um tempo de dar um abraço, não tem tempo de acompanhá-lo, de dar um conselho. Não tem tempo para um diálogo. Deus, ele quer ajustar a nossa vida para que a gente possa fluir como família. Tem muitas coisas que têm comprometido os laços familiares. Muitas vezes estamos dando lugar para tantas coisas e esquecemos de dar lugar para os nossos. Primeiro para Deus e para os nossos. Então que nós possamos entender que o que estamos enfrentando e que a nossa luta não é contra o meu irmão, não é contra a minha esposa, não é contra os meus filhos, não é os filhos contra os pais. A nossa luta, ela não é contra o sangue, contra a carne. A nossa luta é contra os principados e potestades que se levantam contra as nossas vidas. Mas que a gente não deixe brecha para que o inimigo entre e tente roubar a essência que existe em nós, que vive em nós, que reina em nós. Precisamos suportar as tempestades se queremos ter uma família bem-sucedida. Você tem poder. Jesus Cristo, ele instituiu a cada um de nós o poder que está sobre o nome de Jesus. É o nome que está sobre todo nome. Quando o inimigo se levantar na sua casa, você ora como sacerdote, como mãe, como filho, intercede pelos seus. O amor de Deus, ele traz algo sobrenatural sobre as nossas vidas.
E é este amor que a gente tem que transmitir um para o outro. Use o poder que está no nome de Jesus, a autoridade que está instituída sobre mim e sobre você, para que o inimigo se cale, para que o inimigo parta em retirada, para que as investidas do inimigo não alcancem, não venham surtir efeito sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. A casa ela não pode ser dividida, pois nós já ouvimos aqui hoje. Uma casa dividida, ela não subsistirá, ela não resiste. Ela não resiste. Mas não ache que você precisa fazer tudo com as suas próprias forças, com as suas atitudes. Não. Não. Jesus, Ele peleja por nós. Entregue nas mãos dEle. A palavra diz que não é por força nem por violência. Não. É pelo Espírito. É o Espírito que convence. Não pense que se seu marido não está na igreja, vai ser por força que você vai trazê-lo. Não pense que seu filho está no mundo, vai ser por força que você vai trazê-lo, não. Dobre os seus joelhos, entra para o seu quarto, vai ter o seu momento com Deus, fala com Ele em secreto. A palavra diz que quando você fala com Ele em secreto, Ele te recompensará. Ele traz a recompensa, é Ele que faz o mover, você não precisa agir com as suas forças. O que é impossível para mim, o que é impossível para nós, é possível ao nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele resgata o perdido. Ele traz de volta o filho. Ele traz de volta o esposo. Ele traz de volta a esposa. Ele ajusta a família. E é isso que Ele quer. É o desejo do coração de Deus. É se alegrar no meio da família. É ter uma família onde você realmente vê o amor fluindo. Eu penso que como Deus faz, como Deus trabalha nas nossas vidas, que transforma realmente. Eu há muito tempo atrás, eu não tinha a minha vida firmada sobre a rocha. Eu não tinha. A minha família a minha casa era sobre a areia. Ela era uma casa muito frágil. Uma casa que não tinha estabilidade nenhuma. E toda vez que o vento soprava, toda vez que a tempestade vinha, ela sempre caía. Quantas foram as vezes que Jesus nos deu a oportunidade de levantarmos novamente para reconstruir? E mesmo assim, a gente não ouvia a voz do Senhor. E continuávamos firmando a nossa casa sobre a areia. Ei, Jesus, Ele quer que você firme a sua casa sobre a rocha. E esse é a terceira atitude que nós devemos tomar. O homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Ter a família edificada sobre a rocha. Veja comigo o versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Se você é um homem prudente, um homem sensato, um homem que tem juízo, é isso que a palavra está dizendo. Se você tem juízo, esteja firmado na rocha. A rocha é Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 3, 11 diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nós temos que estar firmado nesse fundamento. A nossa família tem que estar baseada nesse fundamento. O alicerce da nossa casa, a base da nossa casa, a construção da nossa casa, da nossa família, tem que estar em Jesus. Em Jesus. Nós precisamos ter um fundamento, caso contrário, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, ela se torna muito frágil, vulnerável. Ela não vai suportar. Veja que na palavra diz que a mesma tempestade, os rios, os ventos sopraram sobre a casa do prudente e também sobre a casa do imprudente, do sensato e do insensato. A diferença, o final,
A conclusão nós chegamos naquele que ouviu, praticou e firmou a casa dele sobre a rocha. Porque aquele que firma a casa dele sobre a rocha, pode vir as tempestades e ela vai permanecer, ela vai prevalecer. Mas aquele que firma ela sobre a areia, ela não suporta, ela não resiste. Onde está firmada a sua casa? Onde está firmada a sua família? Onde está fundamentada a sua casa e a sua família? O homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque apesar das tempestades, ela não cai, porque ela tem um fundamento. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns princípios na palavra para a família ser uma família bem-sucedida, para que a minha família seja uma família bem-sucedida e a sua família também seja uma família bem-sucedida. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 21, diz assim: sujeitai-vos uns aos outros. Eu não vou ler tudo, vou resumir. Sujeitai-vos uns aos outros. Num contexto em geral, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na nossa família, temos que estar sempre com o mesmo objetivo. Sujeitai-vos uns aos outros, sejam submissos uns aos outros, todos com a mesma missão dentro de um lar. Não adianta eu pedir algo, eu buscar algo e minha família ser contrária a mim. Não vai dar certo. Não adianta meu filho se levantar contra mim como autoridade que sou sobre a vida dela, por exemplo. Não vai dar certo. Temos que ser sujeitos uns aos outros. Estarmos todos com a mesma visão, termos todos a mesma direção, termos todos o mesmo objetivo, o mesmo foco. Porque o Senhor, Ele quer fazer na nossa vida, Ele quer fazer na nossa família, mas a gente tem que obedecer, praticar os princípios que Ele estabeleceu para nós, como família. E o 5:22 diz assim: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, assim como a igreja se sujeitou a Cristo. Muitos usam esse texto aqui, essa passagem, para achar que as mulheres precisam estar debaixo dos pés, que precisam fazer tudo que manda. Não é isso. A mulher, ela foi tirada do lado do homem justamente para isso, para ser auxiliadora, para ser uma mulher ajudadora. Ela também tem que estar sobre a mesma missão, debaixo da mesma missão, ser sujeita, ser submissa, é isso. E sabe, no versículo 25 diz: maridos, amai as vossas mulheres. A partir do momento que eu amo a minha mulher, ela vai querer ser sujeita a mim. Porque eu creio que assim como Cristo se entregou, amou, se entregou pela igreja, se entregou por mim, por você, a partir do momento que ela vê em mim essa renúncia, a partir do momento que ela vê em mim que eu quero, que eu demonstro que com as minhas atitudes, as minhas práticas, eu amo a minha família, ela vai se sujeitar automaticamente. E aí vai ser um contexto em geral, todo mundo se sujeitando uns aos outros. Efésios 6:1-2 diz: filhos, sede obedientes, honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessas. Honra o pai e mãe, filhos. A minha mãe está aqui nessa noite, nessa manhã. Para mim é um privilégio muito grande. Porque um dia, há muitos anos, eu nunca me imaginava estar sendo um canal, sendo usado por Deus. Eu nunca me imaginava. Mas Deus, Ele tinha promessas na minha vida, na vida da minha família, assim como tem na sua vida, na vida da sua família. E sabe, eu nunca desonrei a minha mãe, porque eu nunca respondi a minha mãe. Fui criado como filho adotivo,
Mas, independente disso, o amor que eu tenho pela minha mãe é um amor que Deus tem por mim. Eu penso que muitos ainda não entenderam o propósito do coração de Deus. Eu penso que os filhos honrar os seus pais. Eu não fui criado com a minha mãe, entendam isso. Eu não fui criado com ela. Eu amo ela. Eu a amo. Só que sabe o que acontece? Muitas pessoas estão dentro do mesmo lar, sendo criados, os filhos criados pelos pais, e se levantam contra os pais, filhos contra os pais, pais contra os filhos. Quantas famílias estão sendo perdidas, destruídas por falta de amor, por falta de um abraço, por falta dos filhos honrar os seus pais e suas mães? E esse é o mandamento com promessa, é o primeiro mandamento com promessas. Mesmo, filhos, vocês achando que seus pais estejam errados, continuem honrando. Não se levantem contra os pais, porque eles são autoridades sobre as suas vidas, são autoridades sobre as nossas vidas. Nunca respondi à minha mãe, nunca fui contra algo que a minha mãe falou. Nem os meus pais adotivos eu nunca falei, nunca respondi. Eu sempre tive isso. E é por isso que as promessas do Senhor estão cumprindo sobre a minha vida. Vocês acham que é fácil? Não, não é fácil. Vocês acham que a minha família não tem problema? Não, tem problema sim. Não somos perfeitos. Mas de uma coisa eu tenho a convicção, é uma família onde reina o amor. É uma família onde, se eu precisar de um abraço, eu tenho. Se minha filha precisar de um abraço, ela tem. É uma família onde nós somos ajustados no amor de Deus. Onde reina o amor de Deus. E muitos estão perdidos hoje, uma falta de paternidade muito grande, porque os pais não entenderam, os filhos não entenderam qual foi o propósito de Jesus naquela cruz. Demonstrando o amor dele para comigo e para com você, para as nossas famílias. No capítulo 6, versículo 4 diz: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Porque tem muito isso também. Os filhos falam alguma coisa e os pais não sabem admoestá-los na palavra do Senhor, através da palavra, através do aprendizado que quantas vezes nós já ouvimos aqui. Corrija os seus filhos com a palavra, exorte-os com amor, traga-os para perto, não ireis os vossos filhos. Nós precisamos compreender o amor de Deus, porque assim nós vamos transformar a nossa casa, nós vamos transformar a nossa casa em um lar. E eu quero citar para vocês algo. Uma família bem-sucedida transforma a sua casa em um lar. Casa é uma construção de cimento e tijolos. É o lugar, né, onde a gente vai para habitar. Lar é uma construção de valores e princípios. Quais são os valores? Quais são os princípios que você tem plantado sobre a vida da sua família? Como filho, como pai, como marido, como esposa? Quais são os valores? Qual é o legado que você tem deixado para a sua família? Seu filho quer se parecer com você? Seu filho olha para você e fala assim: eu quero ser igual ao meu pai? Eu quero ser igual à minha mãe? Casa é o nosso abrigo das chuvas, do calor, do frio. Lar é abrigo do medo, da dor, da solidão. O lar você encontra isso. Você se encontra seguro. No lar você tem um abraço, tem um acolhimento. Casa é lugar onde as pessoas entram para dormir, comer, onde temos pressa para sair, retardamos a hora de chegar. Não temos muito prazer de estar numa casa. Quando saímos para trabalhar, fala assim: meu Deus, daqui a pouco é hora de voltar para casa. O lar é o lugar onde a família anseia estar,
onde refazem suas energias, são acolhidas, encontram conforto, afeto, onde temos pressa de chegar e retardamos a hora de sair. Meu Deus, eu tenho que trabalhar, queria tanto ficar no meu lar com a minha família. Queria tanto estar com os meus filhos. E o Senhor, Ele quer isso, Ele quer transformar a nossa casa num lar. Ele quer transformar a nossa família, Ele quer que a nossa família seja uma família bem-sucedida. A família bem-sucedida não é aquela que possui bens materiais, que possui status, que possui riquezas, não é essa. Mas sim aquela onde Jesus habita e reina o amor de Deus. Essa é a família bem-sucedida. A família bem-sucedida não é aquela que tem muitas coisas, muitas riquezas, mas é aquela que tem Jesus. É aquela que as pessoas querem estar próximos. É aquela que sempre tem uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de restauração. Família, nosso bem maior. Que nessa manhã o Senhor possa ter ministrado aos nossos corações, para que nós possamos alcançar uma família bem-sucedida. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas. E assim como o nosso tema diz, coisas maiores veremos, eu creio nessa promessa. O Senhor, Ele tem cumprido cada dia sobre as nossas vidas. Basta a gente ouvir a voz do Senhor e praticar, obedecendo os princípios, porque grandes são as promessas e Ele é cumpridor de todas elas, e Ele vai cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre o nosso lar, que nós aprendemos como é ser um lar, como ter um lar, transformar a nossa casa em um lar, e que a nossa família seja uma família bem-sucedida em Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Amado Deus, Pai soberano, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Só o Senhor é fiel. Glorificamos o Teu santo nome neste lugar. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi liberada, Senhor, aos nossos corações. Que ela, Senhor, venha encontrar, ó Pai, terras férteis, produzindo, Senhor, frutos. Senhor, visita, Senhor, e continue, Senhor, completando a sua obra que o Senhor já começou nas nossas vidas. Que nós possamos ouvir e praticar a Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, suportar as tempestades, porque nós estamos firmados em Ti. Que nós possamos, ó Pai, ser famílias, ó Pai, ajustadas, ó Pai, edificadas sobre a rocha. Ensina-nos, ó Pai, como família a viver a cada dia, Senhor, voltado para o centro da Tua vontade. Que o propósito e o desígnio do Teu coração, Senhor, alcance as nossas famílias. Transforme, Senhor, a nossa casa num lar, onde o Senhor venha habitar todos os dias, onde o amor reina, o Teu governo é estabelecido, Senhor. Venha sobre nós, ó Pai, traga, Senhor, a paz, traga, Senhor, o refrigério aos corações, e que em nome de Jesus, o Teu santo nome, Senhor, seja bendito, seja glorificado através das nossas famílias. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela bênção, pelo dom da vida, por minha família, pelas famílias aqui reunidas e aqui representadas. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus.